Nossa investigação levou-nos ao ponto de reconhecer que o automatismo de repetição extrai seu princípio do que havíamos chamado de insistência da cadeia significante. Entendeu alguma coisa? Respira fundo e vem comigo que eu vou explicar para vocês 3 conceitos fundamentais de Lacan, além de um elemento essencial que todo estudante de psicologia precisa compreender. Bom, primeiramente a gente tem que compreender o contexto ao qual Lacan fala no livro Escritos, que eu acabei de ler, o primeiro capítulo do livro Escritos. Nesse capítulo ele trata do seminário da Carta Roubada e ele se refere a um conto do escritor norte-americano Edgar Allan Poe. E nesse conto em específico a história segue da seguinte maneira: um ministro intitulado Ministro D, ele entra nos aposentos da rainha e rouba uma carta que é uma carta extremamente valiosa porque foi escrita por um amante da rainha, extremamente valiosa e comprometedora. E a partir dessa carta o ministro passa a chantagear a rainha. Além disso, a polícia revira a casa do ministro e não encontra a carta em lugar algum. E eles entram em contato com o detetive Dupin, Auguste Dupin, e Dupin ele começa a fazer uma investigação para tentar localizar essa carta roubada. Dupin vai ao encontro do ministro, no hotel onde o ministro está vivendo naquele momento, e ele, sob a desculpa de estar com algum probleminha de visão, ele usa um óculos para que de modo ele possa observar melhor tudo aquilo que está acontecendo, os objetos, sem apresentar, tentando disfarçar o seu olhar sobre os objetos que estão presentes naquela sala. E ele nota que há uma carta assim meio, um tanto quanto diferente da carta originalmente descrita pela polícia para ele. O selo real foi substituído pelo selo do próprio ministro D. E ele suspeita que aquela carta seja a carta originária. Em referência a essa carta, o Lacan ele utiliza para discutir 3 conceitos que são fundamentais para a psicanálise e porventura para o processo psicológico. Os 3 conceitos fundamentais, eles são titulados o imaginário, simbólico e o real. Nós estamos falando de 3 grandes ordens constituídas para o sujeito. Pausa para o comercial rapidinho aqui, certo? Tem um botãozinho aí embaixo, para você se inscrever no canal. Não aperta ele de jeito nenhum, Não aperta de jeito nenhum. Resiste aí na sua mente, não aperta o botão se inscrever no canal de jeito nenhum, Porque se você apertar, você vai estudar muito, você vai ter acesso a bastante conteúdo sobre psicologia e temas relacionados à psicologia, Capaz de eu entrar na sua cabeça com esses temas. Então, segura aí, resiste forte, porque vem muita coisa bacana aqui no Só Mateus Explica. Primeiramente, é importante você lembrar que o inconsciente se estrutura na forma de uma linguagem para Jacques Lacan. A ideia de que o inconsciente ele não é meramente um elemento daquilo que está reprimido ou dos elementos de desejo, mas há uma estrutura de linguagem em torno do inconsciente. Pensando nisso, o primeiro elemento, o imaginário, ele leva em consideração algumas coisas. O primeiro elemento é que no imaginário é o campo de formação do ego. A gente tem ali a formação do ego por um estágio do espelho, tal qual Lacan vai descrever dentro do seu arcabouço teórico. Basicamente, é um estágio de formação pela identificação. Tanto do ponto de vista da imagem, da imaginação, da identificação e de elementos que compõem essa, digamos assim, esse outro ser que eu penso ser de mim mesmo, esses outros elementos imaginários que estão presentes na minha composição enquanto sujeito,
esse elemento imaginário, a gente também tem um outro lado, né, desse elemento, porque a gente está falando da imagem, a gente está falando do campo da imaginação, do campo da, entre aspas, da fantasia sobre si mesmo. E a gente também pode ter dentro desses elementos, né, dois pontos fundamentais: a alienação e o narcisismo. O segundo conceito fundamental é o conceito simbólico, né? É importante a gente pensar no simbólico por uma ordem simbólica, né? E essa ordem simbólica, ela está muito estruturada na lógica, né, que o Lacan vai pegar de um outro teórico chamado Lévi-Strauss, da formação da própria linguagem, como a linguagem ela se estrutura e ela se constrói na vida do sujeito, né, enquanto um elemento social. E essa ordem, do ponto de vista da linguagem, ela é uma ordem simbólica. Então o Lacan ele vai observar, por exemplo, o complexo de Édipo por uma figura de autoridade a partir de uma ordem, né, simbólica, a castração como um elemento de uma ordem simbólica. Basicamente é a ideia de que existem algumas leis do ponto de vista simbólico que regulam as relações entre as pessoas. E essas leis vão permitir, né, que o sujeito ele possa emergir, né, e possa ser constituído dentro de um arcabouço, de uma ordem simbólica que vai, entre aspas, né, facilitar a interpretação dele para os elementos ao qual ele entra em contato intersubjetivamente. O terceiro elemento é o real, o terceiro conceito. E esse terceiro conceito ele leva em consideração aquilo que é inacessível para o homem. Pensa que a realidade ela é mediada por esses elementos da imaginação e ela é mediada por esses elementos simbólicos, ou seja, tudo aquilo que a gente transforma em palavra, né? Pensa na carta, pensa no óculos, pensa nos vários elementos que dão tanto materialmente se transformam em símbolos, quanto também de forma abstrata se transformam em palavras. E esse real, nessa realidade, seria inalcançável para o ser humano, seria inacessível, ela somente existiria mediada pelos elementos do imaginário e mediada por essa ordem simbólica que constitui o sujeito. Então, se você está estudando psicologia há algum tempinho, muito provavelmente você deve ter visto aquele gráficozinho de bolinhas, né, no qual muitas vezes a gente tenta explicar a relação entre esses três conceitos: imaginário, simbólico e real. O elemento mais importante para que você compreenda é que isto é uma relação intersubjetiva, ou seja, existe uma exterioridade nesses conceitos, né? Eles não estão simplesmente dentro da cabecinha do sujeito, né? Eles estão presentes nas relações que a pessoa constitui com os outros. E principalmente, aí um elemento fundamental, principalmente nas relações de discurso que estão presentes na existência do sujeito. E vale lembrar, né, que essa palavrinha discurso ela é essencial, porque se você tem o simbólico, né, e o inconsciente, né, o campo do inconsciente ali, ele sendo estruturado como uma linguagem, pensa nos ecos desse discurso como ecos também da própria linguagem presente no inconsciente, né? Pensa nas palavrinhas que às vezes elas possuem duplo sentido para o sujeito. Pensa na repetição do discurso que a própria pessoa ela coloca para si. Pensa nesse contexto como sendo um elemento que vai transitando, né, entre essas esferas, né, entre a esfera daquilo que é simbólico, que é significante para o sujeito, entre essa esfera daquilo que é imaginário para o sujeito e nessa impossibilidade de a gente alcançar o real. É como sendo inacessível, inalcançável, intraduzível plenamente, vamos colocar assim, em palavras. Em conteúdo simbólico. Esse é um elemento que a gente precisa prestar atenção nele, porque ele vai permear, ele vai acompanhar toda a teoria do Jacques Lacan. Pensando nesses elementos, é importante vocês observarem o quanto o imaginário ele está relacionado, pelo menos a nível inconsciente, com relações de pertencimento. Não é à toa que o Lacan, quando ele vai estudar o papel da linguagem na construção simbólica, né, e traduzir essa construção simbólica para as outras esferas presentes do inconsciente, ele vai estudar a partir de uma teoria de parentesco, né? O quanto o pertencimento
ou o não pertencimento, ele gera um sofrimento, um elemento imaginário de angústia no sujeito. Segundo ponto, nessa mesma discussão, é a ideia de que, para que essa ordem simbólica ela seja plenamente alcançada, é necessário que haja o reconhecimento, entre aspas, da autoridade dessa ordem simbólica. Ou pelo menos, né, que você reconheça, mas faça desdém dela, né? Você não cumpra essa ordem simbólica. Pensa na relação também novamente de parentesco, né? O papel de mamãe e papai nessa ordem simbólica de autoridade e quanto muitas vezes nós nos separamos dessa ordem do ponto de vista simbólico, né? Nós questionamos essa ordem, nós nos colocamos contra através de um elemento de rebeldia para essa ordem instituída simbolicamente. Já o terceiro elemento, né, pensando aqui no real, é importante vocês lembrarem que a realidade ela também é um conceito que é socialmente construído. A gente está falando aqui do real do ponto de vista inalcançável, né? Não conseguir traduzir plenamente em palavras tudo que existe no real do homem, né? Mas eu também tenho que pensar que esse real ele é uma construção social que depende dessas outras esferas do imaginário e depende da ordem simbólica. Então é importantíssimo a gente lembrar que esse conceito que o Lacan está trazendo, esses três conceitos, eles partem de uma lógica de intersubjetividade, ou seja, que existe o outro, que existe o discurso do outro, que existe essas múltiplas vozes presentes na estrutura da formação do sujeito e na forma como ele lida com os mais diversos elementos ou obstáculos, né, do seu dia a dia intersubjetivo. Voltando agora para o conto da carta, né, roubada, veja só, né, o Dupin, né, ele percebe, né, que a carta está lá, né, ele visualiza a carta como sendo muito provavelmente a carta que foi roubada do quarto da rainha, e aí ele deixa um objeto na sala, tá certo? Ele deixa lá um objeto na sala do ministro com a pretensão de poder voltar para resgatar a tal carta. Tá? E aí ele volta, né, como se não tivesse acontecendo nada, tá lá de boa, né, sabe? Olha, eu não esqueci aqui esse objeto. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele coloca, sabe, uma pessoa na rua e um tiro de festim acontece na rua. No momento que o ministro vai investigar o que está acontecendo na rua, ele faz a troca da carta por uma carta, sabe, parecida, né, para que o ministro não desconfie que a carta foi trocada, certo? Esse ponto da história para a gente é extremamente importante para qualquer aluno de psicologia. Por que ela é extremamente importante para qualquer aluno de psicologia? Porque a verdade, muitas vezes, ela está exposta de uma maneira extremamente acessível. Veja, a carta que o ministro roubou lá da rainha, né, que continha segredos assim constrangedores, estava no porta-cartas da mesa dele. Estava bem acessível. Só que ele a embrulhou de uma maneira diferente, ele trocou o selo, etc. Mas estava bem aparente, né, bem visível para quem a procurasse. Mas aí tem um detalhe que o Lacan chama a atenção, né? Veja, ele trocou o símbolo, né? Ele trocou, sabe, o sentido da carta. Né? Então o Lacan ele brinca, né, com a palavra, a gente está usando a palavra em português carta, né? Mas se a gente for colocar no inglês, por exemplo, letter tem duplo sentido, carta e palavra. Né? Então ele brinca com esse duplo sentido para chamar a atenção de que esse elemento simbólico, né, ele perpassa de diferentes maneiras a vida das pessoas. E como esse elemento simbólico perpassa de diferente maneira a vida das pessoas, ele também vai criando sentidos que são distintos, né? Que de uma certa maneira muitos de nós compartilhamos, mas também de uma outra maneira existe aquele elemento de duplo sentido que muitas vezes nós não compartilhamos ou não conseguimos enxergar plenamente, mesmo que eles estejam assim perfeitamente visíveis na nossa frente, vamos chamar dessa maneira. Por isso é importantíssimo a gente ouvir o discurso das pessoas como se a gente estivesse lendo um texto.
né? Um texto no qual muitas vezes palavras se repetem como se fosse um disco, né? Pensa no pessoal do vinil, um disco arranhado, sabe? Que não sai do lugar, ele volta e volta e passa pelo mesmo ponto novamente, volta, faz a voltinha e passa pelo mesmo ponto novamente. E o quanto essas palavras ora repetidas, né? Ou discursos ora repetidos, eles apresentam elementos que são significantes do ponto de vista de um duplo sentido, ou até vezes mais do que um duplo sentido, né? Com elementos que a gente, a olho nu, nós estamos vendo ele aparecer, mas é importante ouvi-los na forma de um discurso, tá? E uma lição básica é a gente olhar esse texto, é impreterível a gente olhar esse discurso na forma de um texto. Inicialmente a gente tem que olhá-lo como se a gente estivesse lendo um texto, né? E que se a gente ficar muito assim afoito a procurar, sabe, o real sentido, significado, a gente vai perder os detalhes da estrutura desse texto, e os detalhes da estrutura desse texto é que vão nos facilitar o processo de decodificar esses elementos simbólicos, tá? Então fica aí a dica para vocês. Às vezes a gente está tão assim centrado, né, em procurar a carta está escondida, que está guardada embaixo do tapete ou no fundo da gaveta, e muitas vezes a carta, né, como mostra o conto do Poe, está diante dos nossos olhos, só que transformada em elementos de um novo sentido, né, de um novo contexto, e que a gente às vezes reconhece, né, se a gente olhar com um pouco de parcimônia, e que a gente precisa interpretar esse novo sentido que está ali. E eu vou interpretar esse novo sentido como? Pela ordem estruturada do discurso presente, que apresenta o sujeito. Então vale lembrar que muito comumente as pessoas protegem a sua dor, né? Muito embora, certo, essa dor ela esteja às vezes, né, visível para a gente, digamos, presente para a gente de uma maneira até simplificada do ponto de vista da visão. A gente consegue ver, muito embora ela, como no conto, né, ela está transformada ou está empacotada de uma outra forma. E é importante a gente entender essa estrutura de linguagem para que a gente possa decodificar esse processo. A verdade pode estar bem diante dos seus olhos, né? E às vezes a gente passa sem observar com cautela a estrutura que está formando esses elementos que compõem a subjetividade da pessoa. Agora, pensa aí por um instante, né? Se você fosse escrever uma carta para o Lacan, quais seriam as palavras que você repetiria? Não, Deus descongelou. Deu frio no ar-condicionado.